Como você ficou sabendo que a crise da Covid-19 começou no mundo? Por onde você soube que a máscara e o distanciamento social se tornaram itens indispensáveis na pandemia? A resposta provavelmente seja a palavra imprensa. No último ano, a imprensa pelo jornal impresso, TV, rádio e pela internet foi protagonista na informação e esclarecimento sobre o novo coronavírus. Ou seja, a respeito de tudo o que você precisa saber, mas que não gostaria de estar vivendo neste momento. Então, não fosse pela liberdade de imprensa, talvez seria difícil você entender que vacina não transforma ninguém em jacaré ou que a máscara não deve ser usada apenas no queixo. Eu sou o João Vitor Tavares. E eu sou Antônia Santos. E você está ouvindo o Fato Monumental, o primeiro episódio da série de 3 que vai falar sobre liberdade de imprensa. No encontro de hoje, o assunto é o que é liberdade de imprensa e sua importância no país. Vem com a gente! Este é o seu podcast Fato Monumental. Bom, pessoal, começando aqui o nosso encontro, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver ouvindo este podcast. E não dá para falar sobre liberdade de imprensa sem apontar um pouquinho sobre outro aspecto muito importante, que é a liberdade de expressão. Ela não começou agora. O conceito surgiu na Grécia Antiga, mas assim, naquela época, era um benefício assegurado apenas a homens gregos não escravos. Eles eram os cabeças da sociedade que decidiam as principais questões do governo. Anos depois, quando o Brasil era governado pelo rei Dom Pedro I, esse direito foi garantido na Constituição de 1824, mas na prática era um direito restrito aos mais ricos da sociedade, a burguesia. Teve outro período também, Antônia, que vale destacar, que a liberdade de expressão foi amordaçado. Foi durante o período do governo Vargas, entre 1930 e 45. Mas esse é o assunto para o próximo episódio do nosso podcast. Só estou dando um spoiler para você. Bom, agora falando de artigo 220 da Constituição Federal de 1988. A manifestação do pensamento, segundo esse trecho da Constituição, assim como a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado, claro, o disposto na Constituição. Não é, Antônia? Ou seja, né, João, isso é fundamental para a existência de uma democracia. Inclusive, na Constituição Federal de 1988, explicitou a liberdade de informação no artigo 5º do inciso 4º, né, como liberdade de pensamento, liberdade de expressão e acesso à informação. E no artigo 220, liberdade de informação propriamente dita. E agora a gente traz essa conversa para um outro lado. Quais são os limites da liberdade de expressão? Você sabe aí dizer, pessoal? Bom, quem vai falar um pouquinho sobre isso é o historiador e escritor Leandro Carnal. Ele explica o que estamos carecas de saber, sem referência ao historiador, ok? Mas que nem todo mundo faz. Confere aí. Liberdade de expressão é um conceito que nós gostamos muito de falar. Quando dizemos algo e alguém não gosta, a gente invoca liberdade de expressão. Nas ditaduras que se vive pelo mundo, Coreia do Norte, nazismo, o Brasil entre 1964 e 1985, não havia liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma grande conquista que nos tira da selvageria ditatorial e nos introduz no mundo democrático. Gostamos desse conceito consagrado na Constituição de 1988. Gostamos da ideia de liberdade de expressão, dizer o que eu penso, dizer o que eu gosto. As pessoas precisam lembrar que liberdade de expressão inclui o fato de que eu vou ter que ouvir também as coisas que eu não gosto. Liberdade de expressão significa que as opiniões não serão todas minhas,
que as opiniões podem ser dos outros, que as opiniões podem ser diversas, que as opiniões vão contrariar as minhas, e liberdade de expressão é a capacidade de ouvir exatamente aquilo que me incomoda, exatamente aquilo que me contraria. Mas é importante lembrar que a liberdade de expressão inclui seus próprios limites. Qual é o limite da liberdade de expressão? É o crime. Não posso defender o racismo, não posso defender a pedofilia, porque são crimes previstos em lei. Não posso, em nome da liberdade de expressão, dizer é o meu jeito, eu sou racista, eu sou pedófilo. Eu não posso defender aquilo que a lei proíbe. Não posso defender aquilo que a ética condena. Não posso defender aquilo que é danoso à própria sociedade. Fora isso, eu vou ter que entender que liberdade de expressão pressupõe, acima de tudo, dizer, fora os casos que eu já citei, tudo o que eu penso, mas também ouvir tudo aquilo que eu não penso e que talvez eu não goste. Que a liberdade de expressão também significa ser contrariado e encontrar um obstáculo à minha vontade de impor minha própria verdade ao mundo. Muito obrigado. Ah, importante dizer, esse áudio do Karnal foi retirado do quadro Careca de Saber, da TV Band. Bom, pessoal, vocês conferiram aí, e isso que o Karnal falou, Antônio, é muito importante. Resumindo, a nossa liberdade de expressão é garantida em lei, né? Claro, como a gente explicou agora. Mas isso não dá o direito, não legitima que a liberdade de expressão interfira, ultrapasse os limites da ética, do respeito, das características individuais, ou seja, o meu direito de falar não pode, simplesmente por ser um direito meu, te ferir, ofender alguma honra ou decoro. Tudo tem limite, né, Antônio? É aquela história. Isso mesmo, João. Então, o que é liberdade de imprensa, né? Como explica a Câmara dos Deputados, a liberdade de expressão não é princípio abstrato. Ela está escrita como um dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, no inciso 4 do artigo 5º, onde se assegura a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sobre esse preceito, João, constitucional, o Brasil readquiriu um hábito salutar da liberdade de imprensa, da pluralidade do pensamento e da livre manifestação de opiniões. Isso, esse hábito salutar, mas que talvez esteja ameaçado, né? Segundo algumas pesquisas aí apontam em relação ao, ao que o Brasil está meio ali que em sinal vermelho é, a respeito disso, mas que a gente já vai falar. O que mais que a gente tem para destacar aqui no programa, Antônio? Então, João, a gente vai falar sobre a importância, né, da imprensa, porque a nossa imprensa, ela é comprometida com o bem comum. O papel primordial da imprensa é levar informação à população com precisão, de forma séria, imparcial, comprometida com a verdade, né? Inclusive, nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Quem fala mais sobre o assunto é a jornalista, professora e mestre em comunicação, Sheila Rodrigues de Souza. Sheila, diz para a gente qual a importância da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é importante por diversos prismas. É importante lembrar que ela está prevista na Constituição de 88 e que é um direito ali assegurado, né? A imprensa tem o direito de trabalhar, de intervir, de estar presente nos acontecimentos, de retratar isso, ao mesmo tempo em que o cidadão tem o direito de estar bem informado. Então, a liberdade de imprensa é imprescindível à democracia, na segurança dos direitos, né? Então, ela é super válida e ela é uma carta na manga que a gente tem para lidar, né, e lutar pelos nossos direitos. É uma voz ativa que a sociedade tem e eu acredito que nós, enquanto cidadãos, a gente tem que cada vez mais se apoderar, se responsabilizar e se solidarizar com a imprensa, porque a imprensa está na rua, especialmente agora em tempos de pandemia, colhendo
as informações e trazendo para a gente da melhor maneira possível. Bom, o que a Sheila disse nesse primeiro momento é aquilo que a gente volta naquilo que a gente já explicou, né? A liberdade de imprensa é um reflexo da garantia da liberdade de expressão, que tem a ver com a Constituição e a liberdade. E eu também queria trazer para outro ponto, e queria entender o seguinte. Sheila, como é que você avalia a cobertura da mídia durante a pandemia da Covid-19 no Brasil? Diz aí para gente. Olha, o que eu percebo com relação à cobertura midiática durante a pandemia no Brasil é que houve um grande espaço aí, uma diferença gritante. A gente percebe mudanças assim absolutas no comportamento das editorias dos grandes veículos no país, que é exatamente a presença da ciência, né? Da comunicação em saúde, da pesquisa, tomando ali um espaço cada vez maior, né? Então, eu avalio isso como muito positivo. Já trabalho com comunicação em saúde há muito tempo, sou pesquisadora nessa área, então eu acredito que a gente vai sair dessa crise, né, da pandemia, que nos pegou em cheio, com alguns acertos, com alguns, enfim, a gente sai ganhando do ponto de vista até que a própria sociedade comece a pedir e a pautar a própria imprensa com esse viés mais né, da ciência, do cotidiano ali, do dia a dia dos pesquisadores. A gente começa agora a ter um respeito pelos profissionais da saúde que a gente não via, e convido aí os ouvintes também, agora recentemente, no mês de maio, eu publiquei um artigo com o título Ciência e SUS no Cotidiano, reflexões sobre a cobertura midiática durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Foi publicado como preprint na Cielo, é só colocar lá Cielo no Google, e a minha avaliação acho que a gente sai, se tem algo bom na pandemia, é que a gente começa a ter uma cobertura da imprensa que valide mais a ciência no país e que a sociedade também abra os olhos para a importância da ciência no nosso dia a dia. Então, eu acho que nós avançamos muito nesse sentido. E espero que a ciência seja pautada aí, continue sendo pautada no dia a dia das redações. E aí, Antônia? Sheila falou algo muito importante. Eu não sei se você teve essa percepção também, você, Antônia, e pessoal. O que aconteceu? Durante a pandemia, a imprensa, eu senti que teve uma união maior, no sentido de, justamente porque vale destacar que a imprensa sofreu vários cutucões nesse direito, liberdade de imprensa. Repórteres atacados, que a gente vai falar mais para frente. Mas Isso que mesmo. quando teve aquele episódio lá, onde teve um momento em que o Ministério da Saúde possivelmente teve uma possível omissão de números de casos, de mortes no Brasil naquela altura do campeonato da Covid-19 no país, e as pessoas estavam questionando a diferença dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde, ficou uma coisa meio suspeita, talvez um possível atraso na divulgação. E com isso foi até criado um consórcio na época que vingou essa ideia, vingou bastante, porque ainda continua, dos principais veículos de comunicação, Estadão, Folha, G1, o Globo, para fazer a apuração dos dados, número de mortes, de casos da Covid-19 no país, os principais estados, e hoje, ainda bem, esse número também, a apuração diz respeito ao número de pessoas vacinadas, né, Antônio? Isso mesmo. Inclusive, João, a Repórteres, né, Sem Fronteiras tem um dado aqui super importante. Ele divulgou no dia 20 de abril o seu ranking mundial de liberdade de imprensa no ano de 2020, que foi praticamente assim na época da pandemia, né? A ONG organizacional da organização não governamental publica a lista desde 2002 e a avaliação analisa fatores como pluralismo, independência, ambiente, autocensura, arcabouço jurídico, transparência e qualidade da infraestrutura e o apoio à produção de informações. A metodologia é baseada em questionários preenchidos por profissionais da área em diversos países. Aí ela mostra aqui a situação, né, nas pesquisas
e o ranking dos países, que praticamente está relativamente boa, sensível, difícil e grave. O Brasil, inclusive, ele está na 111 posição do ranking, ficando em situação difícil, viu? Entrando na zona vermelha pela primeira vez. E dentre desses motivos por qual o Brasil está nessa zona vermelha, as dificuldades de acesso à informação que a pandemia do novo coronavírus expôs e que ajudaram a originar novos ataques do chefe do executivo aos membros da imprensa, né? Isso mostra aí o ranking, João, e os possíveis motivos por qual ele está praticamente nessa colocação. A imprensa ela é um importante termômetro, né, Antônio? Esse dado que você trouxe é, ao mesmo tempo, preocupante e faz muito sentido para a gente entender o seguinte: a imprensa é um termômetro, e quando esse termômetro está indicando ali saturação, um nível vermelho de pressão, de cobrança e até de violência contra aqueles que trabalham nesse setor, é um indício de, olha, a democracia de vocês está ameaçada também, porque se a liberdade de expressão está sendo, ou pelo menos não sendo vedada, mas uma tentativa de vedá-la, é um sinal de que uma possível pressão ou tentativa de derrubar a própria democracia. Porque sem liberdade de expressão a gente não fala sobre. A gente não tem democracia assim, no sentido real, de discussão, de liberdade, de comum decisão. Bom, mas a nossa discussão está ficando por aqui. Você conferiu aí o nosso primeiro episódio do Fato Monumental, uma série de 3 encontros que fala sobre liberdade de imprensa. E no próximo episódio você confere os ataques à liberdade de imprensa nos últimos anos, os momentos em que o governo mirou no trabalho de jornalistas. Não perca! Fato Monumental, uma produção de Giovana Coelho, Antônia Zenilda, Jéssica Bernardes e João Vitor Tavares.